Então, vamos começar observando uma diferença entre se fazer visível com a luz e iluminar. Então, eu quero que vocês imaginem um espaço, pode ser uma sala de aula, um teatro. O que é fazer visível? É você acender a luz para que as pessoas consigam se movimentar, fazer seus afazeres. Simplesmente o objetivo é iluminar o local para uma função. Iluminar com conceito cênico é outra coisa. É criar ambientações para que você crie um diálogo com a luz. Mas o que seria criar um diálogo com a luz? Então eu vou pegar o conceito do teatro, uma construção de espetáculo, para poder explicar o que seria esse conceito de iluminar, dialogar com a luz. Quando você vai criar um espetáculo, você precisa de uma ideia. Você pode tirar essa ideia sua, você pode pegar um texto clássico, um texto moderno, contemporâneo, e criar um espetáculo. Então a gente vai pensar num texto que todo mundo conhece, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta foi criado por Shakespeare, é um texto centenário. Todos conhecem a ideia que são dois apaixonados que morrem tragicamente no meio de uma disputa de famílias. Existem várias releituras de Romeu e Julieta no cinema, no teatro, na dança. Eu já vi na ópera feito em Gangsters de Chicago. Então você pode pegar a ideia que era bem clássica, Romeu e Julieta, aquela coisa elizabetana, e você pode jogar para um sertão nordestino. Essa transformação do clássico para o sertão é você pegar a ideia e você criar uma outra linguagem que vai aproximar, por exemplo, com o pessoal que é do Nordeste. Aí você, em vez de usar uma valsa, você coloca um forró. Em vez de você estar num castelo chique, você pode estar numa festa de São João. Então você está trabalhando com linguagens para construir esse espetáculo, esse Romeu e Julieta no sertão. E aí vai entrar a figura do iluminador, que é o pensante da luz. Ele vai pegar e ele vai construir com os elementos da iluminação, que são refletores, gelatina, que é o equipamento que gera a luz, ele vai criar ambientações. Então, por exemplo, a gente está com essa imagem. Isso é um palco, é o palco do CCBB vazio. Simplesmente ele está iluminado. Você consegue se movimentar, você consegue subir no palco, você consegue atender seu celular. Se eu tiro todas as luzes, ninguém consegue fazer nada. Você pode cair do palco, se arrebentar, porque você não está enxergando. Isso é se fazer visível com luz. É colocar um refletores, colocar uma lâmpada. Ok. Esse é o mesmo palco do CCBB para um show. Então vocês podem ver que é o mesmo espaço, mas você já não enxerga a parede do fundo, você não enxerga mais as cortinas. A luz está toda centralizada ali onde vai acontecer um show. Então foi pensada essa iluminação para que as pessoas só enxerguem quem vai tocar. Olhem a diferença, ó. O palco vazio, você vê toda a estrutura, você vê todos os elementos e o palco preparado para um show musical. Então, essa é a diferença entre você fazer visível com luz, que é o que a gente faz no nosso quarto, assim, a gente acende a luz, e a diferença de você criar uma linguagem com a luz. A luz, você pode ver ali que existe vários tipos de refletores na segunda imagem, e eles dão formas, elementos para você criar esse diálogo. Então, pegando o Romeu e Julieta, por exemplo, o Romeu e Julieta nosso, que é do sertão, eu posso usar uma luz mais amarelada para remeter aquela coisa da caatinga, um amba, um sérpia. Agora, se eu for fazer uma coisa mais clássica, talvez não seja tão interessante. Talvez eu vou trabalhar mais com tons mais azuis, para remeter a cenas de noite.
Isso vai depender do que eu quero dialogar. E esse profissional que faz isso é o iluminador. E o iluminador é uma pessoa que tem que ter um conhecimento técnico de como se funciona a estrutura de um teatro, como se funciona a estrutura de uma sala, o que a lâmpada, porque são diversas lâmpadas, tem dezenas de lâmpadas diferentes, que têm funções diferentes, texturas diferentes, que vão trazer uma dramaticidade através da luz. O azul vai remeter a uma noite. Um sépia pode remeter a uma lembrança, um passado. Agora, se eu jogo um verde, o que aquilo vai me trazer? Então, o iluminador é a pessoa que vai pensar como que o refletor vai ser utilizado, as intensidades, porque uma luz mais forte pode remeter um sol do meio-dia. Uma luz bem fraquinha, vindo do canto do palco, cortando o palco, pode remeter à luz da lua. Então, são coisas que o iluminador ele tem que saber como funciona antes. Por quê? Porque quando você vai construir um espetáculo, quando você pensa em fazer um espetáculo, você começa com a ideia, no caso, lendo o texto de Shakespeare. Aí o diretor vai ter as ideias, vai chamar os atores, vai ensaiar. No momento que ele começa a construir, é ideal que o iluminador seja chamado para ele começar a pensar como essa luz vai ser criada. A gente vai falar um pouco mais na frente sobre criação da luz, mapa. Mas qual que é o ponto fundamental? O iluminador só vai ver o seu trabalho mesmo, vai ter ideia de como ele vai ser, quando ele chegar no teatro, no espaço. E às vezes isso acontece no dia de estreia da apresentação. Por uma questão financeira, por uma questão de pauta do teatro. Às vezes as pessoas elas ensaiam 2 anos do espetáculo, mas só entram no teatro aonde tem os refletores, a mesa de luz, todo esse corpo que é necessário para fazer uma iluminação no dia. Então, ele às vezes tem 12 horas para pegar aquele conceito, aquela ideia, colocar as coisas na posição, que não é uma coisa fácil, vocês vão entender bem isso, para poder executar a luz. Então, tem que ser um profissional muito bem qualificado. E nessa escolha, você tem que entender se a pessoa tem esse conhecimento de linguagem e iluminação. Porque existem pessoas que sabem montar os refletores, que sabem colocar na mesa de luz, mas eles não conhecem os elementos do espetáculo. Eles não sabem dialogar com o diretor, eles não sabem dialogar com o ator, e aí as coisas não funcionam muito bem. Levem isso para vocês. Eu vou sugerir que vocês procurem no Google sobre um artista plástico, Caravaggio. Ele é um mestre da pintura. E eu queria que você olhassem algumas obras deles para vocês começarem a pensar da onde aquela luz vem. Olhem a imagem e pensem da onde está vindo aquela luz e qual o sentimento que eu tenho ao olhar aquela imagem. É um primeiro exercício para vocês imaginarem o que o iluminador pensa quando ele coloca uma luz que às vezes ela não está. O normal seria que nem minha luz aqui, ela é direcionada para o meu rosto. Então aqui eu só estou fazendo o processo de me iluminar. Não tem nenhuma tentativa de trazer uma dramaticidade, de trazer uma emoção. Mas vejam a obra do Caravaggio e procurem ver se essa luz, que não está vindo direta, que a luz das obras do Caravaggio não vem reta, sempre vem num ângulo para poder mostrar uma musculatura, um dorso. Qual o sentimento que elas trazem? Então, até a próxima aula.